Pronto, meus amigos. O jogo está jogado. Antes de mais nada, gostaria de dizer que eu quero de volta todos aqueles que se distanciaram de mim nessa polarizada eleição. Os votos estão caindo nas urnas. A democracia vai prevalecer, sem dúvida alguma. Durante esse período, eu fui chamado de tudo. De fascista, até de jumento. Quanto ao jumento, eu até agradeço, porque vocês sabem que eu sou defensor dos animais, adoro os animais, e para mim é um orgulho ser comparado a um jumento. Segundo lugar, o fascista me ofende, me machuca. O meu passado não condiz com isso. Eu quero dizer àqueles desinformados, os petistas de última hora, que desde 1968, 69, eu participei ativamente da chamada Guerra da Maria Antônia. Maria Antônia é uma rua aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, em que tinha filosofia de um lado e o Mackenzie do outro. Eu participei dessa guerra, do lado antifascista, ao lado do Zé Dirceu, que conheço bem. Eu ajudei até na manipulação daquelas bombas Molotov de garrafa de gasolina que a gente arremessava contra o muro. Eu tenho um passado. Eu participei de todos os movimentos da Vila Euclides, eu e minha mulher também. Nós tínhamos uma esperança que surgia. A esperança daquele líder metalúrgico que mobilizava massas incríveis no estádio de Vila Euclides em São Bernardo do Campo. Era a nossa esperança de uma mudança deste país. Pois bem, na primeira oportunidade em que o PT assumiu o governo, ele nos fez descrer de toda a esperança. Logo de cara se aliou a Sarney, se aliou a Maluf, se aliou a Jader Barbalho, se aliou o que de podre existia na política, renegando tudo aquilo que foi proposto pelo próprio partido, pela criação desse partido. Houve a revolta. Eu era jovem na época, eu conheço bem. Eu não estou aqui falando por ouvir falar. Eu venho aqui falar daquilo que eu participei e que me arrependo profundamente. Nós criamos um monstro nesse país. O PT foi um monstro. Os desavisados, os aloprados, os fanáticos de hoje não conhecem essa história. O porquê da revolta contra o PT. Ele nos traiu. Foi o PT que nos traiu, não nós traímos o PT. Eu nunca fui filiado ao PT, mas fui simpatizante, confesso. Tinha nele uma esperança, no Lula uma esperança que eles mesmos fizeram desaparecer. Ser chamado de fascista, apesar de me ofender muito, me coloca em muito boa condição, por outro lado, por paradoxal que pareça. Porque tão fascista quanto eu, então deve ser Plínio de Arruda Sampaio, deve ser Cristóvão Buarque, deve ser o meu querido amigo Fernando Gabeira, deve ser Luiz Erondina, e tantos outros, Hélio Bicudo, uma marca. Então eles todos são fascistas porque eles deixaram o PT. Então eu estou pelo menos em boa companhia, embora ofendido com o fato. Eu sou o mais antifascista que vocês possam imaginar. Eu odeio isso. Sabe, o fascismo acabou com o mundo num determinado momento. Eu jamais me prestaria ao fascismo. Mas, repito, eu quero de volta todos os meus amigos que se distanciaram por problema político. Mas isso é a democracia, por outro lado. Agora, essa minha intervenção tem um cunho mais amplo. Todos aqueles que participaram dessa cruzada anti-PT, que por falta de outra condição apoiaram o Bolsonaro. Eu já disse e vou repetir, em outras circunstâncias talvez não votasse nele nunca. Mas era o que tínhamos. Era o antídoto contra o PT. Então, eu me apoiei nisso.
mas vamos assumir aqui os conscientes, os verdadeiros democratas, os antifascistas. Vamos assumir um compromisso público de fiscalizarmos o governo, o futuro governo, provável governo Bolsonaro. Nós temos essa obrigação para com a nação. Vamos ser tão intransigentes, tão efetivos, tão presentes nessa fiscalização quanto fomos nessa cruzada antipetista. É uma incógnita? Sim, talvez seja. Porém, só o fato dessa certa independência dessas figuras que eu enumerei, Luiz Sarney, Barbalhos e tal, só isso já é uma limpeza, só isso já justifica essa cruzada. No final, fora esse negócio político, o PT, então, se destrambelhou, vamos usar um termo popular. A corrupção tomou conta. Não pensem que o Lula está preso por causa de um mequetrefe de um sítiozinho em Atibaia. Nem aquele apartamentinho lá do Guarujá. Nada disso, aquilo é pano de fundo. O que tem que se apurar são as contas no exterior. A situação do sobrinho dele em Portugal. A situação dos filhos dele que sumiram nesta campanha. Nem visitar o pai eles iam. Onde está esse dinheiro? Espalhado pelo mundo, pela África, por Portugal. A segunda-dama do governo Lula, todos conhecemos, chamada Rose Noronha, fez 11 viagens com passaporte diplomático que não é fiscalizado, levando naturalmente alguma coisa de interesse para Portugal. Ele está preso pelo conjunto da obra, não por esses dois imóveizinhos, repito, mequetrefes. Claro que não. A história dirá. Agora, se confirmar a eleição de Bolsonaro, novas investigações virão, com apoio internacional, que aliás já tem. Tem documentos da Suíça, documentos da Europa, falando sobre a fortuna de Lula no exterior. Esse cara que um dia foi a minha esperança. Mas, do encerramento, nesse compromisso que temos de uma fiscalização intensa, isso nós temos obrigação para com o país, eu volto a dizer a vocês, eu quero de volta os meus amigos, até alguns parentes que se distanciaram. Que Deus proteja o nosso país, que a democracia prevaleça e que dias melhores venham para o nosso Brasil. Obrigado a vocês. Desculpe algum excesso. Vamos voltar à normalidade, se Deus quiser.